Olá, olá, olá. Boa tarde. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Domingo lindo aqui na Espanha, muito sol. Espero que vocês estejam bem aquecidos aí no Brasil também. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, que foi sobre candidíase. A candidíase é um tipo de fungos, de infecção fúngica e ela traz muitos problemas para a nossa saúde, mas ela é incrivelmente infradiagnosticada, né? Então, normalmente nós temos problemas de infecções e a gente não consegue o diagnóstico de candidíase. Então, a gente fica, no final das contas, sem saber por que a gente faz infecções de repetição e tudo mais. E hoje nós vamos aprender bastante sobre o Cândida. Eu gostaria de falar para vocês que esse assunto de Cândida é um assunto tão extenso, mas tão extenso, que é possível que eu não termine hoje, viu? É possível que a gente continue para a próxima semana, porque é simplesmente assunto demais, né? Mas é importante, por isso mesmo é importante, porque eu sei que afeta a vida de cada um de nós, então a gente precisa estar atento aos processos de supercrescimento de Cândida no nosso corpo. Então, muitas vezes a gente vai ao médico e o médico diz assim: olha, é uma micose, né? E a gente não sabe que micose e cândida é a mesma coisa, ou seja, que são fungos, né? Às vezes a gente recebe o diagnóstico de é uma síndrome fúngica, né? Ou é fungos na garganta, é fungos no esôfago, é fungos. E a gente não faz ideia de que é a mesma coisa. Então, é apenas uma maneira de falar diferente, tá? Mas é tudo a mesma coisa. Então, gente, essa semana mesmo, acho que foi ontem, uma pessoa me falou de uma alergia embaixo da mama. Isso acontece muito com pessoas obesas, mas não só com pessoas obesas, tá? Acontece muito de a gente fazer uma. Então, isso é uma mama, e essa é a parte da divisão entre o abdômen e a mama. Então, ali fica extremamente doloroso, tá? Tem várias manifestações de candidíase na mama, essa não é a única, vocês deveriam dar um Google. Às vezes se manifesta de formas bem diferentes, às vezes é só um sinalzinho, às vezes é como uma espinha, às vezes ela abre, dá uma ferida. Então, eu já tive todas elas. Então, candidíase de mama é realmente muito incomoda, arde, coça, tem uma descamação, ela sai um pruridozinho assim com mau cheiro, tá? A região pode ficar um pouquinho esbranquiçada, né, por causa dos fungos, enfim. A candidíase de mama é um problema muito sério, porque ela causa uma inflamação na mama. Eu não sei se você já. Mesmo inflamações bacterianas, né, podem se iniciar por uma infecção fúngica, por uma candidíase de mama, tá bom? Então a gente precisa ficar alerta, porque dores na mama, inflamação nos gânglios, pode vir da candidíase de mama. Uma outra causa muito não diagnosticada da candidíase é a irritabilidade, tá? Então, essa irritabilidade, que é muito comum nos autistas e TDAH, né? Que às vezes também não tem diagnóstico. Lembre-se que eu fui diagnosticada com TDAH aos 53 anos e com autismo só agora, mesmo assim, eu empurrando os médicos para me diagnosticar, porque eu já tinha exames suficientes para provar, né? Mas se eu não buscasse o diagnóstico, eu nunca teria o diagnóstico de autismo.
Doenças metabólicas. Então, a pessoa está com uma inflamação no fígado. Lembra que a tia Clara sempre fala: olha, irritação, raiva, é doença no fígado. Então, olha, fígado, baço, problemas metabólicos causam na pessoa uma coisa que às vezes a gente acha que é a pessoa, né? E, na verdade, essa pessoa está infectada por cândidas. Por exemplo, uma pessoa que vê tudo negativo na outra, que é extremamente crítica na outra, que é extremamente oposicionista na outra. Então, por exemplo, você fala: ai, que lindo que isso aqui é amarelo, ai, que lindo esse suco amarelo, né? E a pessoa fala: não, isso aí não é amarelo, isso aí é um alaranjado artificial, não sei o quê, e a pessoa arruma um monte de, de coisas para criticar, porque ela está muito irritada. Sim, os cândidas fazem isso. Tanto é verdade que a pessoa, quando está perto de morrer, com diabetes ou algum problema assim, ela, ou câncer mesmo, qualquer problema metabólico, nós sabemos que câncer é metabólico, certo? Quem sabe que câncer é metabólico? Então, quando a gente tem qualquer problema metabólico e a gente está perto de morrer, a irritação vem muito grande. Então, quando você tiver seu marido, seu filho, sua amiga, né? Aquela pessoa que está... Tudo que você fala, a pessoa se irrita, a pessoa persegue. Tudo isso é causa de candidíase, tá bom? Então, é importante a gente fazer uma intervenção. Uma coisa também que é muito não diagnosticada é a questão da constipação. Também a diarreia, viu, gente? Porque a candidíase, ela abre espaço para outras bactérias, como por exemplo, a difícilis, que é uma bactéria que dá uma diarreia, o próprio nome diz, né? Clostridium difficilis, o próprio nome diz, né? Ela é muito difícil de tratar, ela dá uma diarreia muito constante e as pessoas não são diagnosticadas, tá? Mas a constipação é uma causa muito frequente de candidíase no intestino, tá bom? Anemia, ela também é uma característica, porque lembra, quando a gente tem uma superprodução de cândida, a gente não tem um ambiente propício para sintetizar as vitaminas, vitamina D, vitamina do complexo B, né? E muito menos a vitamina C. Então, a gente acaba ficando com uma imunodeficiência. E a anemia, mesmo que a anemia seja uma anemia hereditária, como é o meu caso, né? Eu tenho algumas anemias hereditárias, algumas doenças da hemoglobina. Mesmo nesses casos, a candidíase é uma das principais causas. Infecções de garganta, tá? Ouvido, sinusite, toda essa área otorrino, né? Otorrino, de otorrino é uma área que é muito suscetível às infecções. Às vezes você pode dizer: não, claro, meu médico passou um antibiótico, ele fez uma cultura e eu tinha bactéria assim, um assado, mas você tem que lembrar que as defesas abaixam por causa da candidíase. Então, outro dia eu estava conversando com uma mãe e essa mãe me falou que ela tinha uma dermatite atópica, então ela estava se coçando, toda vermelha. Aí ela falou que o filhinho dela, que tem alguns sinais de autismo, não come nada, outra filha que também tem uns sinais de TOD não come nada, e a sua bebezinha de 2 anos também não come nada, está muito abaixo do peso e aí ela falou assim: a minha filha tem infecção do ouvido, não pode entrar na água e tal. Nossa, que vontade, gente, de dizer para ela: você está sofrendo de candidíase familiar. Bom, ela era só minha amiga visitando, a gente estava na praia e tal, então eu não tenho que sair diagnosticando ninguém, mas eu dei um pitacozinho, porque esse é um sinal de candidíase familiar, tá? Então, quando várias pessoas vão apresentando sintomas de cândida, cada pessoa apresenta sintomas de forma diferente. Hugo!
Fecha aí. Então, cada pessoa manifesta. Hugo, é você que está com o microfone aberto? Então, cada pessoa manifesta de forma diferente, tá bom? Então, se você observa que na sua família tem diversas dessas características, é possível que vocês sofram de uma coisa chamada candidíase familiar. Então, é por isso que é legal estar atento. O marido diz que funciona, mas só funciona quando quer. Vamos lá, gente. Candidíase pulmonar. Como eu gostaria de saber disso quando meu filho era pequeno. O meu filho mais velho tinha pneumonias de repetição, bronquite. O meu filho atual, que já é o mais velho que está vivo, ele tem asma. Então, esses são sintomas claros de candidíase, tá, gente? É a parte respiratória. Então, se a pessoa tem falta de ar, bronquite e tem pneumonia de repetição, essa pessoa muito provavelmente tem uma candidíase invasiva. Ai, Clara, mas pneumonia não é uma infecção bacteriana? Sim, mas é exatamente a cândida que deixa as defesas baixas para que você tenha essa coisa. Uma coisa muito infradiagnosticada é a candidíase capilar, né? Aquela pessoa que tem caspa, vai caindo assim, aquela caspinha, né? Aí uns falam assim, não, é psoríase, ou é uma dermatite de contato que eu tenho. Mas se você tem perda de cabelo e você tem uma coceirinha constante, às vezes fica muito agressiva, que os tricologistas muitas vezes diagnosticam como tínia, ou tinha, né, que como mais popularmente se fala. Então, a tinha é nada mais, nada menos que uma candidíase capilar, tá? Então, às vezes ela fica assim, como se fosse uma massinha úmida, se você sua. Gente, aquilo é cândida. E a gente precisa entender como é que trata a cândida. Sol. Sol, você tem que botar o Kengo no sol, esfoliar, limpar e também proteger todo o seu sistema imunológico, né? E a gente vai aprender como a gente protege o sistema imunológico. Uma outra coisa que é muito infradiagnosticada é a inflamação generalizada ou as artropatias. Vamos lá. Essas doenças que a gente tem, tipo artrose, artrite psoríaca, Ehlers-Danlos, a gente vai chegar em outras doenças autoimunes, fibromialgia, geralmente está associada à candidíase. Ela cria um tipo de resposta inflamatória nas juntas, tá, gente? Então, quando a gente vai fazer um protocolo, quem assistiu a aula de ontem, onde eu falei sobre os aminoácidos, aí vocês vão entender por que os aminoácidos, eles melhoram a candidíase, o tratamento da candidíase. Muita gente acha que o tratamento da candidíase é só parar de comer açúcar. Não é. A pessoa que tem candidíase, ela tem uma desnutrição, né? Então, quando você tem um tipo de artrite, artrose, aí você diz, tô na idade do junta, né? Dói tudo, junta tudo, joga fora. Gente, não é engraçado essas brincadeiras, não. A gente está desnutrido e a gente precisa se nutrir, tá bom? Então, é muito importante olhar para esse aspecto da candidíase. Então, às vezes a pessoa tem uma fibromialgia, ela tem uma artrite, ela tem um problema maior, e aí eu vou para a pessoa e falo, olha, você tem que cortar tudo que vira açúcar, você tem que fazer dieta anti-inflamatória. E a pessoa não entende. Ué,
Mas meu problema é no joelho. O que, que tem a ver o joelho com a dieta anti-inflamatória? É porque, gente, é um processo inflamatório. E aonde começam os processos inflamatórios? Começam no supercrescimento de cândidas, de fungos. Quando a gente come um açúcar, quando a gente come qualquer toxina, porque os fungos, eles gostam de tudo que é sujo, tá, gente? Tudo aquilo que não é saudável, eles gostam. Então, você toma um refrigerante cheio de corante artificial, cheio de coisa, cheio de química, cheio de porcaria, sem nenhum nutriente, é aquilo ali que a Cândida vai pedir. Então, você vai ficar viciado naquele refrigerante, porque quanto mais lixo, quanto mais toxina, mais o Cândida gosta. Mas eles gostam também de alimentos que muitas vezes, as frutas, por exemplo, você deixa uma fruta na mesa, quando você olha, ela está com mofo. Então, não é somente o lixo, né? Tudo que tiver açúcar, as cândidas gostam muito. Então, no início do tratamento, você vai ter que conscientizar o seu cliente, o seu paciente, de que ele tem que retirar o açúcar. Ah, então os suplementos não funcionam se não retirar o açúcar? Bom, funciona, mas vai funcionar menos. É como você tirar o lixo da sua sala, varre o lixo para fora, aí você passa uma cera, depois você joga o lixo de dentro de casa de novo. Vai ser a mesma coisa? Não. Agora é uma casa suja encerada. Mas, enfim, é importante se você quer um resultado mais imediato, mais eficiente, que você retire todas as comidas tóxicas da sua vida, tá? Então, toda vez que a gente está um pouquinho acima do peso, um pouquinho que seja, a gente está inflamada. Por quê, Clara? Porque os cândidas adoram gordura. Porque eles adoram gordura, umidade e calor. E o que a gordura faz? Ela mantém um certo calor no seu corpo. Então, aquela energia que não foi usada, onde não tem oxigênio, é onde os cândidas nascem. Então, vamos supor, se você compra uma casa, aí o cara, o corretor, ele sabe, ele é esperto, ele diz assim, ó, casa arejada, sol pela manhã. Ele sabe que isso aumenta muito a possibilidade de venda. Por quê? Porque qualquer pessoa que saiba um pouco sobre saúde entende que uma casa arejada, onde bate o sol, é muito melhor para a saúde, tá bom? Então vamos lá. Vamos, tem coisa pra caramba. Olha só, gente, na semana passada, alguém perguntou assim aqui no Zoom, e homem tem candidíase? Homem tem cândida? Tem, gente, homem tem cândida sim, tá? Qualquer carne pode dar cândida, não precisa nem ser humano, né? Se você tem carne, você vai ter cândida, pode ter cândida. A cândida está em todo lugar. Então, o homem não é imune às cândidas. É que eles não entendem, eles sentem coceira, às vezes sentem um inchaço. Mas se você der um Google, eu quase coloquei aqui, mas as fotos eram feias demais, então eu decidi não colocar. Mas se você der um Google sobre cândida masculina, vocês vão ver pênis totalmente inflamados, com pontos brancos, inchados, avermelhados, dá dor, coceira, inchaço. Então, é bastante desagradável para o homem também, tá, gente? E esse negócio de ficar coçando lá o binguelo, que não é nada elegante, muitas vezes é um sinal de cândida. Então, vocês, meninas, se o namorado começa lá a colocar... O namorado começa lá a ficar lá, então já sabe, faz ele assistir essa live e começar o tratamentozinho do Cândida, tá? Por quê? Porque a gente vai aprender que Cândida é responsável por muitas doenças muito sérias, inclusive o câncer. Então, não é de brincadeira, né? A Clara brinca, mas o assunto é muito, muito sério. Então, vamos lá. Então, homem tem uma coisa chamada
Uretrite masculina, né? É uma infecção urinária nos homens muito comum. O homem vai, ele sente aquela dor ao urinar, tal, aquela ardência e tal. Ele começa a sentir uma febre baixa, a urina começa a ficar um pouco escura, com cheiro forte. Então, vai ao médico, tá? Mas nós também temos uma suplementação para o homem que é muito boa para isso, né? Quem sabe qual é a suplementação específica para os homens? Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Anota aí para mim. Anota aí no chat que eu quero saber se o pessoal está ligado. Então, essa suplementação que muitas pessoas pensam que é só para melhorar, né, a atividade sexual, que melhora também, que é só para melhorar a questão hormonal, essa suplementação, ela tem os arândanos vermelhos, que é o tratamento mais conhecido no mundo, de maior eficiência para as infecções urinárias, não só do homem como da mulher, tá, gente? Então, a mulher pode também ter esse tipo de infecção. Então, no caso da mulher, tem muitas mulheres que fazem cistite de repetição. Gente, vocês já tiveram cistite? É horrível, sabe? Você vai no banheiro, sai só 2 gotinhas de xixi, com uma ardência, com dor, né? Uma coceira. É horrível, né? E é uma das maiores causas de incontinência urinária. Então, você vai... Eu lembro, eu tive muito séria, muito severa, em 2014, né? E eu acabei fazendo uma polinefrite aguda, ou seja, a cistite, que eu não quis ir ao médico rápido, naquela época eu não estava fazendo suplementação assim, né? Então eu não quis ir ao médico, e quando eu fui ao médico, já tinha ocupado os 2 rins, né? E eu estava numa situação muito crítica mesmo, de risco de morte, tá? Então, na época, eu lembro que eu falei muito com os médicos sobre candidíase invasiva e sistêmica. Entreguei 500 páginas sobre cândida para os médicos. Eu tinha a ilusão de que os médicos iam entender aquilo que eu estava falando, né? Aí entreguei 500 páginas de pesquisa científica sobre a candidíase e eles não me acreditaram. Falaram que, falei, gente, é candidíase sistêmica, é no meu sangue, então eu posso morrer de sepse. Aí eles, mas se você tivesse cândida no sangue, você já teria morrido. Eu falei, não morri ainda, mas estou perto de morrer, né, gente? Vocês vão cuidar ou não vão cuidar? Não cuidaram, gente. Não cuidaram. Eu cuidei sozinha em casa. E não aconselho ninguém, tá? Se você chegar nesse nível de ter uma polinefrite, uma infecção urinária grave, então você precisa se cuidar. Agora, o que a gente precisa fazer para evitar a cistite? Gente, é cuidar dos cândidas, é cuidar da nossa flora bacteriana. Se você não sabe o que é flora bacteriana, eu tenho uma videoaula só sobre flora bacteriana e você pode cuidar. Então, nesse caso, se você acha que está com uma cistite de repetição ou uma cistite, você pode tomar aquele suplemento que é para os homens. Porque ali tem os minerais, ali tem tudo que vai combater a candidíase, então você vai melhorar com certeza. Tem os arândanos vermelhos, então você vai melhorar, tá? Muitíssimo da candidíase, né? Uma outra coisa importante é tomar a vitamina C, e a nossa vitamina C já vem com os minerais, porque a gente vai falar aqui do que é a suplementação específica para combater o cândida. Não é só fazer detox, tá, gente? O detox, lembra que o Hugo falava? Você está falando comigo, Hugo? Você lembra que o Hugo, desde o início que a gente entrou falando sobre suplementação, ele sempre disse, gente, olha, todos os protocolos, passa primeiro o AOE, o Fiber, o Actua. Quantos ouviram isso? Diz para mim aqui. Então, quando está fazendo aquele protocolo detox, na verdade, você está combatendo, melhorando a sua flora intestinal e combatendo cândida, porque uma das coisas que mais combatem cândida é a planta de sábila.
tá bom? Não, os cândidas não gostam desse tipo de aloe, não gostam. Então, gente, uma coisa que ninguém imagina, ninguém. Se você for falar isso com o seu cardiologista, ele vai dizer assim: desliga essa louca da Clara Umanen, porque ela não sabe o que está falando. É que existe uma coisa chamada cardiopatia micótica. Quem lembra que eu falei no início? Fungos, micose, candidíase, mesma coisa, né? Então, gente, existe uma coisa chamada cardiopatia micótica. Então, é o que os médicos chamam de endocardite, né? Então, quando as pessoas muitas vezes têm diabetes, têm isso, têm aquilo, e vai culminando com um problema de coração, isso significa que essa pessoa perdeu o controle do processo inflamatório do seu corpo, ela não conseguiu controlar as cândidas, tá? Então, gente, a gente precisa mesmo, né? A gente precisa... Opa, acabei. Acabei. Não sei como voltar. Peraí que eu vou voltar aqui. Eita, vamos lá. Então, a gente precisa... Eu quero ver a hora aqui. Como é que está o meu horário aqui? Não estou conseguindo ver. Então, tudo bem. Então, a gente precisa... Olha, dá tempo ainda. A gente precisa... Poxa. Isso. Cardiopatia micótica, tá? E aí, Clara, aquelas pessoas que nascem com problemas do coração, então elas têm uma cardiopatia congênita. Então o médico vai falar assim: não, mas isso é doideira dessa mulher, não existe isso não. Seu filho nasceu com problema de coração que é congênito, ele nasceu com esse problema. Queridos, queridos, queridos. E muitas vezes é da candidíase hereditária, da candidíase familiar, claro que associada a outros genes que estão ligados à cardiopatia. Os problemas de coração, os genes que trazem essas cardiopatias congênitas, cardiopatias de um modo geral, por incrível que pareça, quando você vai estudar, eles são os mesmos genes do diabetes, o mesmo gene do câncer. Aí você fala assim, mas como assim, né? Porque tudo isso é derivado da não metabolização dos carboidratos, tá? Então, pessoas que não metabolizam carboidrato e insistem em comer açúcar, insistem em comer, né, aquela tortinha, insistem em comer as coisas, elas vão fazer. O que eu quero dizer para vocês é que o crescimento do Cândida, ele acontece em segundos. É assim, ó, você comeu uma sobremesinha, aí ele faz assim, ó. Dá uma olhada no YouTube, que deve ter vídeos mostrando como é o supercrescimento do Cândida. Ele faz assim, ó, como uma nuvem, tá? Então, crescer é rápido. Agora, vai combater os danadinhos dos bichos? Vai limpar os bichos para você ver. Então, quando a gente fala assim, mas de vez em quando pode, né? Pode, mas vai te dar um trabalho danado para você limpar, tá? Candidíase inflamatória. Então, vamos lá. Quem tem problemas como pólipos, diarreias, constipação, Crohn, diverticulite, todos esses problemas intestinais, aí vem para o esôfago, todos esses problemas intestinais são derivados de superproliferação de fungos, de cândida, tá? Então, se uma pessoa tem esse tipo de problema, ela vai ter uma superprodução de cândida, então você tem que tratar fazendo a limpeza. E fazendo essa limpeza, a gente tem que limpar tudo, tem que limpar as toxinas que estão em volta, a gente tem que limpar os metais pesados, a gente tem que fazer esse sangue circular. Não é à toa que o Magnus ele traz um resultado quase que imediato para todo mundo, porque ele aumenta a circulação. Gente,
O sangue da gente é basicamente oxigênio e óxido nítrico. Então, quanto mais oxigênio na circulação sanguínea, menos fungos no seu corpo, tá bom? É por isso que a pessoa tem uma energia imediata com o Magnus. O AOE também vai fazer isso, por causa das enzimas e por causa do magnésio. Mas a gente vai falar isso detalhadamente depois. Problemas ginecológicos. Problema do endométrio, pólipos, mioma, cistos, endometriose, são sintomas, alguns dos sintomas de cândida invasiva. Então, por exemplo, quando eu vejo uma menina com 15 anos já tendo síndrome dos policísticos, ou ela já tem um fluxo irregular, ela já tem problemas. Toda mulher que tem problemas nessa área, ela precisa iniciar o tratamento, tá, gente? Mesmo nova. Todas as nossas crianças que têm autismo, que têm TDAH, são crianças que precisam. Todas as mulheres que tiverem diagnóstico de fibromialgia têm que tratar candidíase, porque você vai ver que nunca a fibromialgia vem sozinha, né? Então, a pessoa tem síndrome do intestino irritável, aí ela tem uma endometriose, aí ela tem uma fibromialgia. É tudo cândida, viu, gente? É tudo cândida. Gente, eu vou parar por aqui, porque vou abrir um pouquinho para as perguntas, porque eu vou mostrar para vocês quanta coisa mais tem para a gente falar. Ó, das doenças autoimunes, da demência, da depressão, onicofagia, doença celíaca, TDAH, fadiga crônica, insônia candidíase, obesidade, inapetência, né, a falta do apetite, câncer, acne fúngica, enfim. Gente, é coisa demais para falar, tá? E eu acho que eu vou deixar para a semana que vem a gente poder falar mais sobre a candidíase, porque vocês não fazem ideia de quantas coisas iniciam com o processo de superprodução de cândida. Mas também, o mais que cândida, a gente pensa que só existe um tipo de cândida, a Cândida albicans. Não, gente, a gente tem vários tipos de cândida. E algumas delas são muito, mas muito resistentes a qualquer tratamento. Por isso, o tratamento não é igual para todo mundo, tá? E não acontece no mesmo tempo que todo mundo. Eu tô tomando Fiber há um mês, não melhorei. Gente, você sabe qual é o tipo de cândida que você tem? Você sabe o nível de infecção fúngica você tem, se ela é invasiva, se ela é sistêmica, quantos órgãos já foram afetados? Então, nós somos seres diferentes, nossa microbiota é diferente, né? Então, eu aconselho vocês a assistirem 3 vídeos que a gente fez sobre microbioma e entender isso. Então, semana que vem a gente vai falar mais sobre esse assunto e eu abro para as perguntas do que a gente já falou agora, porque esse assunto dá pano para manga. Mas eu tenho certeza que vocês ouviram falar de coisas, por exemplo, questões genéticas estão ligadas. Autismo. Olha, vocês sabem que estão estudando 4 tipos de fungos muito raros que são causadores de câncer. Então, estão estudando uma medicação, porque se conseguem combater os fungos, consegue-se combater o câncer. Entenda a importância do nosso trabalho. Se a gente está aprendendo hoje a controlar, né, a proliferação, o supercrescimento de fungos, a gente pode ajudar a muitas famílias com situações sérias. Então, isso é muito importante, que vocês se dediquem a estudar um pouco mais, revejam essa live, estejam aqui na semana que vem, porque eu vou falar um pouco mais. Tem muita coisa para ser falada, só que se eu jogar tanta informação para vocês, vocês não vão lembrar depois. Então, vamos às perguntas. Tá comigo, Hugo? O Hugo tá assim, tá aqui deitado na rede. Tô vendo. O filhote, né? Tô vendo. Aqui, Você tem alguma pergunta para fazer? não, ele não tem. Eu tenho uma em relação à frutose, né? Eu também tenho que tomar cuidado com as frutas, porque tem o açúcar, né? Como é que é essa?
No início, sim. Nossa, como a Vera tá linda ali, ó. Tô vendo ela, tá linda. Tem uma galera bonita aí. Nossa, quanta gente linda aí. Sua casa tá florida. Obrigada pelas palmas, queridos. Obrigada. Então, sim, eu resisti muito a esse assunto, porque muitos anos eu estudo sobre o candidíase e eu resisti a entender que o cândida, a pessoa tem que parar de comer fruta, porque fruta é tão saudável, é tão maravilhoso. Mas olha só, o problema é, se você faz uma alimentação viva só com vegetais e frutas, e você não coloca óleo, e você não coloca carboidrato simples, e você não coloca carne, se você faz uma alimentação só assim, com o tempo, por causa das vitaminas e dos minerais das frutas, com o tempo, o seu corpo vai baixando o nível de cândida, porque você não colocou sujeira dentro de você, né? Porque quando você coloca qualquer sujeira, qualquer uma, gente, o cândida, ele gosta, ele faz festa, né? E ele fica te pedindo para comer sujeira. Sabe quando você fica com aquela vontade de comer uma pizza? Você fica com uma vontade louca, tua cabeça, você não pensa em outra coisa a não ser naquela pizza. Eu era assim com bolo, né, gente? Então, isso é uma prova de que a cândida já está consumindo ali o seu cérebro, né? Então, sim, a frutose, ela pode ser um problema para quem não faz outras dietas. Então, digamos que para controlar o cândida por um tempo, você para um pouco, diminui as frutas, depois você começa a comer de novo as frutas que não são alergênicas, porque aquilo que você não metaboliza, ela fica parada ali no seu intestino, e os cândidas adoram uma coisa parada. Lembra que eu falei que o maior inimigo do cândida é o oxigênio? Então, tudo que fica parado, os cândidas amam. Mas se está em movimento, se circula oxigênio ali, aí eles já não gostam, né? Então, se você prioriza uma alimentação com frutas, verduras, a frutose não é o seu problema, tá? Não é. Mas se você come um monte de porcaria e mais a frutose, aí sim, porque você só está somando, né? Aquilo que você come fica ali paradinho. Então, eu diria que a dieta anti-inflamatória é o melhor a fazer. A dieta anti-inflamatória permite muitas frutas, sim, mas tem que retirar aquelas frutas que causam alergias, né? Outro dia foi dada uma dica lá por exemplo, do maracujá, que eu amo. Infelizmente, o maracujá não pode. Melancia também não pode. Então, algumas frutas que são hiper saudáveis, para quem tem supercrescimento de cândida, não pode, tá? Depois pode. Depois de um ano, você tá limpo, tá fazendo uma dieta, aí você vai testando, que pode ser que você tenha melhorado ou não. Eu fiquei muitos anos sem comer o maracujá, e depois, quando eu comi, eu passei mal, muito mal, né? Mais mal do que eu passava antes. Então, ficou claro para mim que eu realmente não tolero. Mas algumas pessoas, não somos diferentes. Algumas pessoas pode ser que diminua a intolerância, tá bom? Mais perguntas? Da Claro. mesma forma, é o carboidrato, né? Da mesma forma, assim, o arroz, é tudo com moderação, pouco. O E assim, arroz, pode ficar o tempo sem, né? Vamos ver. o arroz, se você comer o arroz integral, ele dá menos. Por quê? Porque aquela casca do arroz, ela tem muita fibra, né? E a fibra é o que melhora. O que a gente indica? Qual é o suplemento? Escreve aí para mim. Qual é o suplemento mais rico em fibra que a gente indica para tratar o cândida? Então, a fibra, ela vai controlar o cândida. Mas, por outro lado, algumas pessoas estão num quadro tão difícil de cândida que o intestino já não tem um movimento normal, então aquela fibra, mesmo aquela fibra, fica ali criando inflamação. Então, optar pelo arroz integral, ou o arroz que a tia Clara ensina, né? O arroz de repolho, o arroz de couve-flor, que tem mais fibra, e, ao mesmo tempo, é menos arroz, mais fibra, ou se você puder tirar o arroz, é a melhor coisa, tá? Mas o arroz não é tão ruim quanto o glúten, não, tá bom?
Mais perguntinhas? Tinha alguém que estava começando a falar junto com a Larissa. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Bom, gente, então, o que a gente entendeu hoje é que... Claro, é Márcia. Sim, Márcia, fala, querida. Então, eu apareceu em mim um eczema no quadril, né? Que eu vi na internet e até mandei para uma doutora dermatologista, ela me deu que era um eczema e que era para passar uma pomada. E a pomada é antifúngica, então eu não sei. Assim, não vi melhora nenhuma nisso. E tomando suplementos eu tomo, né? E Então... o eczema é fungo? Eczema pulmonar, todo eczema é um processo de inflamação importante. Então, ele sempre, um processo de inflamação sempre inicia com fungos, tá? É o fungos que é o precursor das inflamações. Então, tudo que tiver inflamado, vê os ites aí, né? Endocardite, tudo que tem ite, né? Artrite, tudo que tem ite é um tipo de inflamação fúngica, tá? Você, amada, é uma pessoa que não metaboliza carboidrato de jeito nenhum. Então, a gente parte do princípio... Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço a sua saúde, né? Então, a gente parte do princípio que você não tolera o carboidrato, então que você deve ter uma tendência a proliferar fungos. Quando você limpa ele, né, faz a suplementação, você limpa, mas às vezes ele está infiltrado dentro de uma área que vai levar mais tempo. É aquilo que eu falei, olha, tem a candidíase invasiva e tem a candidíase sistêmica. A sistêmica é que ataca todos os sistemas, é mais ou menos o que eu tenho. Então, assim, a Clara tem problema em todas as áreas. Ela tem nos ossos, ela tem no sangue, ela tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque a minha candidíase, né, as cândidas que me afetam, e são cândidas raras, inclusive, elas são cândidas que atacam através do sangue, elas viajam e atacam diferentes órgãos. Então, você tem que redobrar os seus cuidados com a alimentação e com a suplementação. Detox todo dia, tá? Detox fiber não é para tomar de vez em quando. Omni Plus, né, por causa da quercetina. Então, a gente vai tirar uma live só para falar sobre a suplementação. Então, por exemplo, por que o Omni Plus é tão anti-inflamatório? Por causa da quercetina, do beta-glucano, e porque ele tem os alimentos que os cândidas não gostam, né? Você vai comer espirulina, clorela, os cândidas odeiam essas coisas. Então, é muito Omni Plus aí nessa hora com fiber, tá? Se você toma um Omni Plus, aí você já pode trocar pelo AOE, porque já tem também a planta de sábila no Omni Plus, né? Então, você pode tomar mais Omni Plus. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Mais perguntinha? Beijo, amor. Beijo. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Bom, gente, vocês estão sabe-tudos hoje. Importante isso, a gente vai continuar falando desse tema. Envia essa live para os seus amigos, tá? Faz um carinho, um cafuné na tia Clara, faz um comentário lá na minha página do YouTube, tá? Para dar a mesma visibilidade para o canal, né? Para a gente ajudar mais pessoas. E eu queria dizer para vocês para não brincar, sabe? Porque então, é um mal oculto, né? Como a gente disse agora. Ele não é diagnosticado, você muitas vezes não vê, né? A pessoa só vê quando ela tem aquela candidíase vaginal, aí ela vê, às vezes, quando dá pano branco no rosto, né? Aquele pano branco que chamava antigamente, né? Que é um tipo de dermatite fúngica. Então, a pessoa, quando vê isso, ela tende a acreditar que tem candidíase, mas todo mundo que tem doença crônica inflamatória tem um supercrescimento de cândida. E para tratar, tem que ser com suplementação pesada, dieta, exercício. Lembra da oxigenação. Aonde tem oxigênio, não tem cândida, não tem fungos, não tem mofo. Porque quando você está cheio de fungo, você simplesmente é
uma pessoa mofada. Então, aí você toda bonitinha por fora, né? E por dentro toda bolorenta. Então, gente, vamos nos cuidar para ter. A gente vai aprender na aula da semana que vem, que tem muito com a maneira que você pensa da vida, suas conclusões, sua maneira de pensar, sua. Sabe quando as pessoas falam assim, aquela pessoa é tóxica, é uma pessoa que vai sempre criticar, vai sempre ver o pior nas pessoas, vai sempre ver... Essas pessoas são pessoas com muito, muito fungos. O fungus não é de Deus, né, gente? Então, a gente precisa realmente... Deixa eu ver aqui que tem mais comentário. Então, a Vilma fala que ela ouve muito do Hugo falar que o tratamento do detox é o principal, né? Eu também, desde que eu entrei... Né? Desde que eu conheci essa suplementação, eu ouço muito o Hugo falando sobre isso, gente, não é à toa, tá? Porque se você começa pelo... O problema é que a gente tende a começar pelo Magnus, por outros que dão energia imediata, dão efeito imediato, mas a gente tem que conscientizar a pessoa de que é importante que ela faça, para ter uma melhora consistente, é importante que ela faça o... A Vilma está perguntando, problemas, manchas na pele pode ser por cândida? Como descobrir? Sim, geralmente tem uma questão associada ao cândida. Por exemplo, vamos dizer que você ficou com a parte escura nos olhos, né? Deu aquelas olheiras, ou você tem partes escuras na face. Essa hiperqueratose, que a gente chama, ela é um sintoma de fungos, tá? Outra coisa é os panos brancos, aquelas manchas brancas, você toma sol, vai para a praia. O que o cândida não gosta? Ele não gosta de sol, ele não gosta de vento, ele não gosta de oxigênio, ele não gosta de iodo. O iodo mata o cândida. Então, você vê que alguns dos nossos suplementos têm suplementação de iodo. Então, praia, os cândidas não gostam, né? Então, às vezes, sai para o corpo, vai para as costas, vai assim para o corpo, essas manchas na pele, eczema de pele, fica coçando. Tudo isso é infecção por cândidas, tá? E isso vem de uma desnutrição, porque o cândida, ele se alimenta das vitaminas que você come. Normalmente, ele se alimenta mais da sujeira, né? Mas ele não deixa você sintetizar as vitaminas. Então, por exemplo, você come um alimento saudável, mas ele não sintetiza. Agora, se você só come alimento saudável, você mata o cândida de fome, né? Então, se você só comer alimento muito saudável, você mata o cândida de fome, ela não tem fome. E é por isso que as pessoas, quando começam a fazer uma dieta, elas comem maluca, né? Elas ficam irritadas, elas ficam quer quebrar o mundo, porque não é elas, é o cândida aí comendo o hipotálamo, o cérebro dela, tá? Então, a Giselede, meu esposo tem fungos de unha e verrugas, fiz várias receitas e não cura com nada. O que fazer? Pois é, né, gente? É difícil, é um tratamento para a vida, né? Porque dependendo da condição da pessoa, ela vai ter que lidar com isso a vida toda. Então, vai ter que fazer dieta a vida toda, vai ter que suplementar a vida toda, porque a gente não sabe se os processos inflamatórios que a pessoa está vivendo vêm de uma questão genética, como é o meu caso, né? Eu tenho uma imunodeficiência severa. Então, pessoas que têm imunodeficiência tendem a não ter esse equilíbrio da flora bacteriana. Então, vai ser um tratamento para a vida, tá? Então, tá me perguntando se rosto não só ajuda. Né? Ajuda, mas ele também envelhece. Então, o que a gente faz? A gente usa os produtos da Omnilife, que são altamente nutricionais, são livres de metais pesados, os fungos não gostam, né? Então, a gente usa os produtos com proteção no rosto, mas você vai tomar sol no corpo, tá, gente? Então, você protege o seu rosto por questões de envelhecimento, mas você vai tomar sol no corpo, porque a gente precisa muito de vitamina D. No caso da rosácea, gente, rosácea é um processo inflamatório muito intenso e é 100% relacionado ao fungos, tá?
Então, quem tem rosácea tem uma questão fúngica. Não tem outro jeito. Eu sei que às vezes é difícil a gente... não posso comer queijo, não posso comer leite, não posso comer glúten, não posso comer açúcar, não posso comer isso. Não pode, tá? Melhora bastante se você tomar muita suplementação, principalmente os que são protetores do sistema autoimune, o Onicemix, o Plus, né? Esses ajudam muito na questão da rosácea. Meu filho, eu vou fazer um antes e depois dele para vocês verem. Ele tinha uma rosácea horrível, né? Ele sempre teve problema de fungos. As minhas crianças já nasceram com tínia na cabeça, né? Com muita descamação. Todos eles já nasceram com fungos, né? Então, ele melhorou muito da rosácea e hoje... Mas ele tem que tomar muito Onicemix e Omniplus, tá? Muito. Interessante que as pessoas que fazem o exame não aparece cândida, e mesmo assim passa mal. Olha, Márcia, o exame de cândida, ele tem que ser uma cultura. Se você fizer um exame normal, que não seja um pró-cultivo, não vai aparecer, tá? E dependendo o que a gente fala é que a assertividade desses exames é muito pequena, então você tem que ver mesmo, é como verme, né? Você vai fazer um exame de verme, nunca dá nada, né? Mas você faz um cultivo, aparece. Então, a medição são os sintomas. Se você tem os sintomas, viu, Márcia? Então, vai fundo, porque é muito difícil. Eu lembro que quando eu tive essa polinefrite, eu exigi do hospital que fizesse um pró-cultivo para cândida, porque eu estava insistindo com eles que eu estava tendo uma candidíase sistêmica e eu podia morrer de sepse. Então, eu sabia que eu estava num processo inflamatório muito severo, eles sabiam também, tanto é que eu estava na UTI e tudo mais, mas eles não acreditavam que era o cândida. Aí, quando eu fiz o exame, aí eu fui pegar o resultado, o médico falou assim para mim, não deu nada não. Eu falei, então eu quero ver na minha mão. Aí, quando ele veio, eu falei, só por favor, dá um print aí nesse exame e me entrega. Quando ele veio com um papel na mão, aí ele veio assim, você tem razão, você tem sim uma infecção por Krusei tropicalis, mas a gente não vai poder tratar de qualquer jeito, ou seja, eles não sabem como tratar, porque os antifúngicos, gente, eles pioram tanto os antifúngicos como o cortisol, eles dão uma aliviada naquele momento e a coisa volta, porque é um processo de remediação imediata, volta logo em seguida. A única maneira é você oxigenar o seu corpo. Como é que se oxigena o corpo? Exercício físico, nutrição intracelular adequada, tá? Minerais, vitaminas, aminoácidos. Vocês vão ver que para o cândida os aminoácidos são muito importantes, né? Então, por exemplo, para você, Márcia, que falou aí do seu quadril, você pode usar o Power Maker, né? Que tem arginina. A arginina é muito importante. Usar o Actua, por causa da coenzima Q10, é um problema enzimático. Você tem sobrecrescimento de cândida quando você tem um problema nas enzimas digestivas. Então, é isso, viu, gente? É complexo, o assunto não é complexo, é você entender. Tem inflamação, infecção, tem cândida na parada. Claro, infecção é por bactéria, cândida é fungos. Como é que você diz que se tem uma infecção, tem cândida? É porque, gente, vamos lá. Quando você tem um supercrescimento de cândida, você diminui a sua barreira protetiva. Aí você vai tomar um antibiótico, um antifúngico, você toma tudo aquilo que é fungicida, bactericida, tudo que for fungicida, bactericida, vai matar as bactérias boas também, tá, gente? Se não for um alimento natural, que seja bactericida e fungicida por causa dos seus nutrientes, se for químico, então ele vai matar as bactérias boas. E quem te protege do supercrescimento do fungo? As bactérias boas, são as bifidobactérias. Por isso você tem que tomar um protetor para o intestino, que no caso da gente é o Fiber N+. É um excelente protocolo para proteção, tá? Então, qualquer infecção, qualquer processo inflamatório, você tem um supercrescimento de fungos.
Quando é que a gente tem maior tendência a supercrescimento de fungos? Quando a gente tem problemas genéticos, a gente é imunodeprimido por problemas genéticos, no meu caso, quando a gente tem vírus de hepatite, então hepatite A, hepatite B, hepatite C te deixam menos, vírus como HPV, vírus de um modo geral, eles sempre vão deixar você com uma imunodeficiência, tá? Então, presta atenção agora você que foi afetado por essa pandemia horrorosa aí, você tem uma infecção fúngica, ela não sai facilmente do seu corpo, tá? Então, você vai criando fica imunodeprimido. Você é imunodeprimido também por uso de corticoides, por uso de antibiótico, por uso de medicamentos para depressão. Então, tem muitas causas que aumentam a nossa imunodeficiência, se não for genética, como é o meu caso, né? E geralmente, quem tem uma imunodeficiência genética já teve muita infecção desde bebê, né? Então, desde bebê tomou muito antibiótico, muito corticoide, muito isso, muito aquilo, e isso vai criando cada vez mais uma imunodeficiência, tá bom, gente? Então, hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem, me diz aí se vocês gostaram desse tema, se vocês querem saber mais, né? Eu mostrei para vocês que tem ainda muita coisa para a gente falar. A gente vai falar de acne fúngica, a gente vai falar de câncer, a gente vai falar de muitos outros problemas que estão associados ao Cândida, tá bom? Então, muito obrigada. Me sigam nas redes sociais, por favor. Me faça um carinho de deixar um feedback. Você gostou? Põe aí no YouTube que você gosta das minhas lives. Se você não gosta, põe também. É importante. Tia Clara gosta de saber de verdade se esse trabalho está te ajudando, tá bom? Então, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo toda semana. Muito obrigada de verdade, tá? E até semana que vem, se Deus quiser.